também designou... Minha primeira Bíblia apresenta... Era hora de construir o tabernáculo. Assim como Deus havia dito a Moisés no Monte Sinai. Moisés explicou tudo o que deveria ser feito aos israelitas. Isto é o que Deus ordenou. Pegue de seus parentes uma oferta para Deus. Todos com generosidade em seus corações, tragam para Deus ouro, prata, bronze, pedras preciosas, peles e tecidos. Moisés também lhes disse que precisavam de homens e mulheres habilidosos que soubessem fazer carpintaria, artesanato, tecer e bordar. Para esta construção, haverá 2 pessoas a cargo. Olha, povo de Israel, disse Moisés. O Senhor designou Bezalel, neto de Ur, da tribo de Judá. É meu neto. E o encheu de Espírito de Deus, de sabedoria, inteligência e capacidade criativa para fazer obras artísticas em ouro, prata, bronze e pedras preciosas. Ele também designou Aholiabe, da tribo de Dan, que o encheu de sabedoria para fazer todo tipo de artesanato e desenhos em todos os tecidos. Assim, Bezalel e Aholiabe realizaram as obras para o serviço do tabernáculo, conforme Deus ordenou, juntamente com todas as pessoas que tinham o mesmo espírito artístico e a quem Deus havia dado a capacidade de realizar a obra. Em vez disso, os israelitas trouxeram muitas ofertas. Trouxeram ouro, prata, bronze, pedras preciosas, peles e tecidos para o tabernáculo. Dia após dia, as pessoas continuavam trazendo mais e mais oferendas. Mais do que o necessário. Então, Moisés teve que dizer ao povo que bastava para não trazer mais ofertas. Assim, os israelitas pararam de trazer mais ofertas. Então, eles começaram a construção do tabernáculo exatamente como Deus havia pedido. Dentro da tenda, eles a dividiram em 2 partes. Uma eles chamaram de Santo dos Santos, onde colocaram a Arca da Aliança, que continha os mandamentos dentro. E a outra parte, eles chamaram de Lugar Santo, onde colocaram uma mesa de pão, um candelabro de ouro puro e um altar de incenso. Fora da tenda, eles construíram e colocaram o altar de holocaustos, onde serão feitos sacrifícios e ofertas a Deus, uma fonte de bronze e um átrio na entrada da tenda. E assim, eles construíram o tabernáculo, ou também chamado santuário, que em hebraico é Mishkan, que significa morada. Deus havia escolhido Arão como sumo sacerdote de Israel e seus filhos como sacerdotes. Eram eles que iriam representar Deus perante os israelitas. Também para coordenar a adoração a Deus e os sacrifícios ou ofertas. Eles prepararam uma roupa especial para eles. Arão, como sumo sacerdote, usava um peitoral que tem 12 pedras preciosas. Cada uma delas tinha o nome das 12 tribos de Israel. E no turbante tinha uma lâmina de ouro puro, que estava gravada em uma maneira de selar: Santidade a Jeová. Moisés, por sua vez, inspecionou a obra e viu que tudo estava exatamente como Deus havia ordenado. Depois, ungiu o tabernáculo e os sacerdotes. E naquele instante, a nuvem de Deus cobriu o tabernáculo, e a glória de Deus se manifestou ali. Moisés não pôde entrar no tabernáculo, porque a nuvem o impediu, e a glória de Deus encheu todo o santuário. Sempre que a nuvem se movia do tabernáculo,
os israelitas deveriam levantar acampamento e seguir a nuvem. Mas quando a nuvem permanecia no mesmo lugar, os israelitas também deveriam permanecer, assim como no deserto. Deus chamou a Moisés da tenda, lhe dando instruções sobre o que fazer no tabernáculo. Deus queria que o povo de Israel fosse santo. Santo significa ser separado, ou separado para um propósito. Assim, Deus queria que os israelitas se afastassem do pecado para viverem entre si, pois o pecado os afastava de Deus e trazia a morte. E como Deus é santo e puro, qualquer impureza, mesmo a menor, cairia morta na presença de Deus. Assim, para que as pessoas pudessem ser livres do pecado e da impureza, Deus explicou como ser santo através de 5 tipos de sacrifícios ou rituais. 2 deles eram uma forma de os israelitas agradecerem a Deus pelo que eles lhe havia dado antes, oferecendo-lhe um presente de sua colheita ou gado. Os outros 3 sacrifícios eram uma forma de pedir perdão a Deus. Quando um israelita pecava, ele tinha que oferecer o sangue de um animal para que morresse em seu lugar. O israelita que cometeu o pecado tinha que colocar a mão na cabeça do animal e, simbolicamente, repassar o pecado que havia cometido. Então, aquele animal tinha o pecado. Por isso, tinha que ser sacrificado Meu Deus! e queimado no altar dos holocaustos. Eles podiam trazer bezerros, cordeiros, cabras, bois e pombas. Mas todas as ofertas que eles tinham que trazer tinham que ser impecáveis. Então Arão e seus filhos foram consagrados por Moisés para entrar na presença de Deus no tabernáculo. Deus, através de Moisés, disse-lhe o que era necessário para ser um sacerdote. Os sacerdotes tinham que permanecer santos, porque representavam o povo diante de Deus, mas também representavam Deus diante do povo. A certa altura, 2 dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, entraram casualmente na presença de Deus. Cada um carregando o seu incensário, e ofereceram a Deus um fogo que ele não havia ordenado. E imediatamente, um fogo de Deus consumiu os 2. E eles morreram. Deus é pura bondade, mas torna-se perigoso para aquelas pessoas que se aliviam e insultam a sua santidade. E lá, eles entenderam que era importante que os sacerdotes permanecessem santos. Então Deus deu instruções para que o povo de Israel pudesse ser um povo puro e santo. Uma das instruções era quais animais puros podiam comer e quais animais não deveriam comer. Ele também instruiu sobre festivais a serem celebrados uma vez por ano, chamados de Dia da Expiação. Uma festa onde o sumo sacerdote pede desculpas por todos os israelitas. Para isso, ele levou 2 bodes. Um deles seria uma oferta de purificação para o povo, e o outro foi chamado de bode expiatório. O sacerdote confessaria os pecados de Israel, imporia simbolicamente as mãos sobre esse bode, e então ele seria enviado ao deserto para que o pecado de Israel fosse lavado, para que Deus pudesse viver em paz com o povo. Deus deu muitas outras instruções. Moisés concluiu, dizendo ao povo que, se eles obedecessem e guardassem os mandamentos, ele os abençoaria. Mas se desobedecessem,
não poderiam entrar na terra prometida que ele disse a Abraão. Povo de Israel, sejam obedientes, disse Moisés. E estes são os mandamentos que Deus deu a Moisés para os israelitas. Os israelitas deixaram o Egito. Deus falou com Moisés no tabernáculo e lhe disse: faça um censo, conte toda a comunidade de Israel por tribo e por famílias patriarcais, anotando os nomes de todos eles, um por um. Você e Arão vão recrutar homens com mais de 20 anos que estejam aptos para a guerra. Para isso, contarão com a colaboração de um homem de cada tribo, que é o chefe de uma família patriarcal. E assim fizeram. Contaram cada israelita, os organizaram por tribo e recrutaram jovens que iriam para a guerra. Deus havia dito a Moisés para não contar a tribo de Levi. Ele disse para colocar os levitas encarregados do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Eles se encarregarão de transportar, desmontar e montar tudo relacionado ao tabernáculo. E eles também estarão encarregados de cuidar do santuário da aliança. Então Deus explicou a Moisés e Arão como os acampamentos de cada tribo de Israel serão localizados e organizados. No centro do acampamento ficava o tabernáculo. Do lado leste estará localizada a tribo de Judá, a tribo de Issacar e depois a tribo de Zebulon. No lado sul estavam a tribo de Ruben, a tribo de Simeão e a tribo de Gad. No lado norte estavam a tribo de Dan, a tribo de Aser e a tribo de Naftali. No ocidente estavam a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, que eram filhos de José, e ao lado deles a tribo de Benjamim. Ao redor do tabernáculo estavam localizados os levitas, que os dividiam em 3 famílias. Ao norte estava a família de Merari, ao sul a família de Coate e ao oeste a família de Gerson. Estes 3 eram os filhos de Levi. A leste, na entrada do tabernáculo, estavam Moisés, Arão e os sacerdotes. A nuvem se levantou do tabernáculo. Era hora de deixar o Sinai. Quando o povo israelita partiu, empacotaram tudo e se organizaram por tribo. Diante de todos estava a Arca da Aliança, que foi levada pelos levitas como Deus lhes havia pedido. Eles se dirigiam ao deserto de Pará. Um dia, no caminho, o povo voltou a reclamar de suas dificuldades. Deus ouviu as queixas, se irritou com eles e o fogo dele consumiu os arredores do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e ele orou a Deus por eles e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Taberá, onde o fogo de Deus ardia entre eles. No terceiro dia de viagem, os estrangeiros que se misturaram com a cidade tiveram uma grande vontade de comer. Os israelitas também reclamaram e murmuraram novamente como antes e disseram: era uma delícia comer carne. Vocês lembram que nós comíamos peixe de graça no Egito? E todos suspiraram. Sim, é verdade. E assim, todos começaram a murmurar contra Moisés, pois estavam cansados de comer maná. Lembra dos melões? E pepinos? E alho poró? E a cebola e o alho? Moisés ouviu a família da cidade reclamar. Então Moisés, muito chateado, orou a Deus. Ó Senhor,
se eu sou seu servo, por que me faz mal? Por que tu me negas teu favor e me força a carregar todo esse povo? Eu sou a mãe de todos eles? Para que tu exija que eu cuide deles e os leve para a terra que você prometeu aos seus antepassados? Eu simplesmente não posso com toda essa cidade. É um fardo muito pesado para mim. Se este é o acordo que tu vais me dar, tu estarás me fazendo um grande favor se tirar da minha vida. Assim, estaria livre do meu infortúnio. E Deus respondeu: traga-me 70 anciãos de Israel. Eu compartilharei com eles o espírito que está sobre você, para que eles possam ajudá-lo a carregar o fardo que tem com este povo. Dessa forma, não terá que carregá-lo sozinho. E para as pessoas, vai dizer o seguinte: Moisés ouviu atentamente o que Deus lhe disse e comunicou ao povo: santifiquem-se para amanhã, pois irão comer carne. Você que estava reclamando com o Senhor, dizendo que queria carne e que o Egito estava melhor, Deus lhes dará carne e eles terão que comê-la. Eles não comerão por um dia, nem 2, nem 10, mas um mês inteiro, até que fiquem enjoados. E isso por desprezar a Deus que está no meio de vocês e clamar, dizendo que prefeririam estar no Egito. Na manhã seguinte, Deus fez com que codornas caíssem novamente. Mas desta vez, havia muito mais do que da última vez. E todos começaram a comer e a comer. Comeram tanto que muitos morreram de tanta gula. Por isso, chamavam aquele lugar de Kibrot Hatavá, porque ali se enterravam os gulosos. Então o povo partiu para Hazerot e acamparam ali. Enquanto estavam naquela terra, Miriam e Arão começaram a murmurar contra seu irmão Moisés, por causa de sua esposa. Miriam disse: Moisés é casado com uma mulher que nem sequer é israelita. Você acha que está tudo bem? Além disso, Deus não falou com alguém além de Moisés? Deus também falou conosco. Deus ouviu tudo o que eles disseram. Deus sabia que Moisés era um homem muito humilde, mais humilde do que qualquer outro na terra. Então, ele disse a Moisés, Arão e Miriam para se reunirem no tabernáculo. Então Deus desceu em uma coluna de nuvem e parou na entrada da tenda. Arão, Miriam, Deus os chamou e ambos se aproximaram. Ouça agora minhas palavras. Se houvesse um profeta entre vocês, eu, Senhor, falaria com ele em visões e falaria com ele em sonhos. Porém, isso não acontece com meu servo Moisés, que sempre foi fiel a mim. Com ele, falo face a face, claramente e não com enigmas. Ele vê como eu estou. Como eles poderiam falar sem medo contra meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles. Então ele partiu. Assim que a nuvem se afastou do tabernáculo, a pele de Miriam ficou branca como a neve. Quando Arão olhou para ela, viu que ela tinha uma doença infecciosa. Ela tinha lepra. Meu Deus! Então Arão implorou a Moisés: rogo-te, Moisés, que não nos responsabilize por este pecado que cometemos tão tolamente. Não permita esse mal contra Miriam, para que não a rejeitem. Moisés orou a Deus: ó Deus, tem piedade. Eu imploro para curá-la, por favor. E Deus lhe respondeu: se seu pai tivesse cuspido no rosto de sua irmã, você não se sentiria envergonhado? Bem, deixe-a ser removida do acampamento por 7 dias. Então, ela poderá voltar. Moisés lhe contou o que Deus havia lhe dito. Então Miriam
teve que ficar fora do acampamento por 7 dias. O povo israelita não se moveu até que ela voltou. Quando os 7 dias terminaram, Miriam voltou completamente saudável. Os 3 irmãos ficaram felizes por estarem juntos novamente e se abraçaram. Com isso, eles aprenderam uma lição valiosa: que falar contra outros não é correto e não agrada a Deus. Os israelitas partiram de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Lá, Deus falou a Moisés: quero que envie alguns de seus homens para explorar a terra de Canaã, a terra que darei aos israelitas. Você escolherá de cada tribo um líder para representá-la. Diga-lhes para ver que tipo de terra é e descobrir como são as pessoas que vivem lá. Ok. Moisés fez como Deus lhe ordenou. Ele procurou 12 líderes de cada tribo para explorar a terra, incluindo Josué, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá. Moisés lhes disse: suba por Neguev até chegar à montanha. Vão como espiões para explorar a terra de Canaã. Olhem para seus habitantes e seus guerreiros, para saber se são muitos ou se são poucos. Examine o terreno, para ver se suas cidades estão abertas ou têm muros. Descubra se a terra é boa ou ruim. E se tem árvores, traga alguns frutos do campo. E os 12 espias partiram para Canaã. Depois de 40 dias, os 12 homens voltaram de explorar aquela terra. Moisés, Arão e toda a comunidade israelita se reuniram ansiosos para descobrir como era Canaã. Os espias relataram a todos eles e lhes mostraram os frutos daquela terra. Josué e Calebe disseram: sim, eles devem ver a terra. É tão bonita, com muitas árvores grandes e colinas suaves. Há flores por toda parte e as colheitas são boas e abundantes. Realmente, é como Deus prometeu, uma terra de leite e mel. Sim, há apenas um problema, disse um dos espiões. As pessoas que vivem lá são poderosas e têm guerreiros muito bons. As cidades são enormes e fortificadas. Nós até vimos homens gigantes, os amalequitas, os hititas, os jebuseus e os amorreus que vivem ali perto. É verdade, há muitos inimigos. Calebe silenciou o povo diante de Moisés e disse: vamos subir e conquistar esta terra. Tenho certeza que conseguiremos. Deus nos ajudará. Mas outros responderam: não podemos lutar contra essas pessoas. Eles são mais fortes que nós. Os outros espiões discordaram de Josué e Calebe. Eles não confiavam que Deus os ajudaria a vencer a batalha. Então, eles começaram a espalhar rumores falsos entre os israelitas sobre a terra que haviam explorado. Os israelitas acreditaram naqueles homens, em vez de acreditar nas promessas de Deus. E toda a comunidade israelita começou a gritar e chorar. Em suas murmurações contra Moisés e Arão, a comunidade disse: como gostaríamos de ter morrido no Egito. É melhor morrermos neste deserto. Porque Deus nos trouxe a esta terra para morrermos e nossas esposas e filhos se tornarem espólios de guerra. Não seria melhor se voltássemos ao Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder que nos levará ao Egito. Então, Moisés e Arão caíram de joelhos diante de toda a comunidade israelita. Josué e Calebe rasgaram suas roupas em sinal de luto e disseram à comunidade: a terra que viajamos e exploramos é incrivelmente boa. Se Deus se agrada de nós, Ele nos fará entrar nela. Ele vai nos dar uma terra onde abundam leite e mel.
Portanto, não se rebele contra Deus e não tenha medo das pessoas que vivem naquela terra. Deus está do nosso lado. Não tenham medo deles. Mas toda a comunidade falou em apedrejá-los. Então, a glória de Deus se manifestou no tabernáculo, na frente de todos os israelitas. Meu Deus! Então, Deus disse a Moisés: até quando essas pessoas vão continuar me menosprezando? Até quando vão parar de duvidar de mim? Apesar de todas as maravilhas que fiz entre eles, ferirei a todos. E de ti, Moisés, farei um povo maior e mais forte do que este. Moisés suplicou a Deus: ó Deus Altíssimo, os egípcios conhecem bem o teu poder. Quando libertaste este povo, não só viram como os libertastes, mas também sabem que tu, Senhor, está no meio de todos eles. Então, se o Senhor machucar essas pessoas, as nações que ouviram falar de sua fama dirão: o Senhor não conseguiu levar essas pessoas para a terra que prometeu dar e acabou matando-as no deserto. Então, agora, Deus, eu imploro que o Senhor deixe seu poder ser sentido e mantenha sua promessa. Por seu grande amor, eu te peço que perdoe a maldade deste povo, assim como o Senhor o tem perdoado desde que saiu do Egito. Você me pede para perdoá-los e eu vou perdoá-los. Disse Deus: certamente todos aqueles que viram minha glória e maravilhas que fiz no Egito e no deserto, nenhum deles que me desobedeceram e me puseram à prova várias vezes, nunca verão a terra que prometi dar a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram jamais haverá. Em vez disso, meus servos Josué e Caleb, que mostraram uma atitude diferente e foram fiéis a mim, verão a terra e exploraram, e seus descendentes a herdarão. Deus deixou uma mensagem para Moisés e Arão para dizer aos israelitas. E Moisés disse para o povo: Deus disse que será cumprido. Todos vocês morrerão no deserto. Nenhum daqueles que foram registrados com mais de 20 anos, que murmuraram contra Deus, poderá entrar na terra que ele lhes prometeu. Só entrarão Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. As crianças que você disse que seriam espólios de guerra também entrarão na terra. Eles serão os únicos a desfrutar da terra que você rejeitou. Os cadáveres de todos vocês serão deixados no deserto. Vocês vão vagar por 40 anos, até que o último de vocês caia. Os espiões duraram 40 dias explorando Canaã. Então você sofrerá 1 ano para cada dia. 40 anos carregarão sua maldade nas costas, e assim saberão o que é ter Deus como inimigo. Quando o povo ouviu isso, todos choraram amargamente. Eles se arrependeram. No entanto, era tarde demais. Deus já havia tomado uma decisão. Na manhã seguinte, apesar do castigo de Deus, um grupo de soldados decidiu, e como a terra prometida estava tão próxima, eles iriam lutar contra os cananeus de qualquer maneira. Entre eles disseram: subamos ao lugar que Deus nos prometeu, porque reconhecemos que pecamos. Mas Moisés lhes disse: por que você desobedeceu a ordem de Deus novamente? Isso não vai funcionar para você. Se você for lá, seus inimigos o derrotarão, porque Deus não está entre vocês. Eles terão que enfrentar os amalequitas e os cananeus. Eles os matarão ao fio da espada. Já que você se afastou do Senhor, Ele não o ajudará. Mas, de qualquer forma, eles não deram ouvidos a Moisés. Assim, os amalequitas e cananeus que viviam naquela área desceram. Lutaram contra os israelitas e os derrotaram facilmente. Deus poderia ter trazido os israelitas para a terra prometida em menos de 1 ano.
Mas por causa de sua rebelião, todos eles terão que vagar no deserto por 40 anos. Mesmo que Deus tivesse punido os israelitas, o levita chamado Corá ousou conspirar contra Moisés e Arão. Corá organizou cerca de 250 israelitas e disse: por que temos que ouvir Moisés e Arão? Por causa deles, nós não conseguimos entrar na terra prometida. Também, quem nos diz que eles foram escolhidos por Deus? O que nós precisamos são novos líderes. Sim, alguém como eu. Sim, por que não? É claro, claro. Obrigado por me escolherem. Então, Corá e o grupo de israelitas foram até Moisés e Arão e lhe disseram: estamos cansados da sua arrogância. Toda essa comunidade é santa e o Senhor está no meio de todos nós. Por que vocês pensam que são os donos de todos nós? Quando Moisés ouviu o que eles estavam dizendo, ele se curvou diante deles e respondeu a Corá e a todo o seu grupo: Amanhã, Deus mostrará quem é dele e quem é santo. Ele será o único a declarar quem é o seu escolhido. Você e todos que estão contigo tragam incensos diante do Senhor. Você trará também o seu, Arão. Então nós saberemos quem Deus escolheu. Moisés disse aos levitas: ouçam-me agora, levitas. Parece-vos pouco que o Deus de Israel vos tenha separado do resto da comunidade para que o possais servir diretamente, trabalhar no tabernáculo e distinguir-vos como os servos do povo? O próprio Deus o colocou ao seu lado, Corá, e a todos os levitas. Agora tu também quer o sacerdócio de Arão? Bem, saiba que você está se rebelando contra o Senhor, não contra mim. Diga-me, o que tem feito Arão? O que este homem fez para você falar contra ele? Moisés mandou chamar alguns homens chamados Datã e Abirão, mas eles responderam: não, nós não vamos. Depois de nos tirar do Egito, agora você quer nos matar a todos aqui no deserto? Você quer continuar a governar sobre nós? A verdade é que você não conseguiu nos levar para a terra onde tem leite e mel que abundam. Tudo o que você quer é continuar a nos governar com mentiras. Bem, não mais. Extremamente zangado, disse Moisés ao Senhor: oh, meu Senhor, não aceite a oferta que eles lhe trazem, pois eu não tirei nem um burro deles, nem lhe fiz mal algum. Tu e teu povo se apresentam aqui amanhã, cada um com seu incenso. Deus terá a última palavra. Assim, no dia seguinte, cada homem com seu incensário estava na entrada do tabernáculo, junto com Moisés e Arão. Quando Corá reuniu todo o seu povo, a glória de Deus se manifestou diante de todos eles. Então Deus disse a Moisés e a Arão: Moisés, Arão, separai-vos desta congregação, para que eu possa consumi-los de uma vez por todas. Mas Moisés e Arão se curvaram com o rosto no chão e exclamaram: Senhor, Deus de toda a humanidade, por causa do pecado de alguns homens, o Senhor vai ficar com raiva de todos eles. E assim disse Deus a Moisés: ordene que se afaste das barracas de Corá, Datã e Abirão. Moisés rapidamente avisou o povo: fique longe das lojas desses homens ímpios. Não toque em nenhum de seus pertences, para que tu não seja punido pelos pecados desses homens. O povo se afastou rapidamente das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés continuou falando: agora você vai saber se o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas ou se estou agindo por minha livre vontade. Se estes homens morrerem naturalmente, como é o destino de todos os homens, então você saberá que Deus não me enviou. Mas se Deus fizer acontecer algo fora do comum e a terra se abrir diante deles e os engolir com todos os seus pertences,
Então você saberá que estes homens menosprezaram o Deus de Israel. Tu é um mentiroso. Vamos voltar para nossas tendas. Assim que Moisés terminou de falar, eles ouviram um barulho estranho. O chão começou a tremer e então o chão se abriu sobre todos eles. Ele os abriu e engoliu. Suas famílias vivas e os bens de Corá. Junto com o povo de Corá, e a terra se fechou sobre eles. Ao ouvi-los gritar, os israelitas que estavam com Corá fugiram dali, exclamando: vamos correr, para que a terra não nos engula também. Mas aqueles 250 homens foram consumidos pelo fogo do Senhor e morreram. Oh my. Meu Deus. Mais tarde, Deus ordenou a Moisés: diga aos israelitas para trazerem 12 cajados. Deixe o líder de cada tribo trazer um cajado. Você vai escrever o nome de cada um deles em seu próprio bastão. No cajado dos levitas, tu escreverás o nome de Arão. Então coloque-os em frente à arca do pacto, dentro do tabernáculo. A vara que brota as plantas será a minha escolhida. Desta forma, eu me livrarei das constantes reclamações que os israelitas levantam contra ti e a respeito de tua liderança. Moisés fez exatamente isso. Ele comunicou a informação aos israelitas e os chefes lhes deram 12 varas, cada uma para sua família patriarcal. Entre elas estava a vara de Arão. Moisés colocou o bastão diante da arca do pacto no tabernáculo. No dia seguinte, Moisés voltou ao tabernáculo e, ao olhar, viu que uma das varas havia brotado flores, folhas e amêndoas. Então, ele as tirou de lá e as colocou diante dos israelitas, para que eles pudessem ver por si mesmos o que havia acontecido. E cada líder levou o seu próprio cajado. A vara que havia brotado flores tinha o nome de Arão nela. Deus havia escolhido Arão para continuar sendo o sumo sacerdote do povo de Israel. E assim, Moisés guardou na arca da aliança as tábuas dos mandamentos, o bastão de Arão e o maná que Deus lhes deu. Deus pediu a Moisés que os guardasse, para que o povo sempre se lembrasse quem era o escolhido, que Deus sempre cuidou deles e continuaria a cuidar deles, e os mandamentos que Deus lhes deu. Os israelitas continuaram a vagar pelo deserto. Durante essas jornadas, muito tempo já havia passado. Quase 40 anos se passaram. A geração que saíra do Egito já estava velha. E as crianças já eram adultos jovens. Meu Deus. Durante esses tempos, eles passavam por muitas terras. A comunidade israelita chegou ao deserto de Zin e acamparam em Cádiz. Foi lá que Miriam, a irmã de Moisés e Arão, morreu e foi sepultada. Como havia uma grande escassez de água, os israelitas novamente se revoltaram contra Moisés e Arão e lhes exigiram: tomara que Deus tivesse nos deixado morrer no deserto, junto com nossos irmãos. Por que vocês nos trouxeram para este deserto, para morrermos junto com o nosso gado? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar horrível, onde não há nada? Moisés e Arão foram até a entrada do tabernáculo e se prostraram com o rosto em terra para pedir ajuda a Deus. E Deus disse a Moisés: Moisés, pegue seu cajado, reúna o povo e vá até a rocha. Na presença de todos eles, apenas você
falará com a rocha, para que ela dê água, e assim a água fluirá dela. Dessa forma, todo o povo e seu gado poderão beber. Então, eles fizeram isso. Moisés e Arão reuniram todos diante da rocha. Moisés, já muito velho e cansado das reclamações do povo, disse a todos eles: escutem, rebeldes, nós temos que tirar água para vocês dessa rocha. Dizendo isso, Moisés ergueu sua mão com raiva e feriu a rocha 2 vezes com o seu cajado. A água jorrou dela em abundância e todos beberam. Deus disse a Moisés e Arão: porque vocês me desobedeceram, eu pedi para você apenas falar com a rocha. Porque vocês não confiaram em mim, nem reconheceram minha santidade na presença dos israelitas, vocês também não entrarão na terra prometida. Essas águas são conhecidas como a fonte de Meribá, porque foi lá que os israelitas fizeram queixas contra Deus e onde ele manifestou sua santidade. O povo continuou avançando a partir de Cádiz. Os israelitas queriam passar pela cidade de Edom. Edom era a cidade dos descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Então, todos eles eram parentes. Moisés enviou uma mensagem ao rei de Edom, pedindo permissão para passar por sua terra. A mensagem dizia: deixe-nos passar pela estrada principal. Não entraremos em nenhum campo ou vinha, nem beberemos água de qualquer poço. Nós apenas passaremos pela estrada principal até sairmos do seu território. Mas o rei respondeu: nem pense em atravessar meu domínio, senão eu sairei com meu exército e atacarei vocês. Mas Moisés insistiu: nós passaremos apenas pela estrada principal. Se algum de nós beber água de seus poços, nós pagaremos. Mas o rei foi decisivo em sua resposta: vocês não passarão por aqui. Então, o povo de Israel fez um desvio e chegou ao Monte Or, perto da fronteira de Edom. Ali, Deus disse a Moisés e Arão: logo Arão partirá deste mundo. Então, ele não entrará na terra prometida. Leve Arão e seu filho ao Monte Or. Lá, você removerá as vestes sacerdotais de Arão e as colocará em seu filho Eleazar. E lá, Arão se encontrará com seus antepassados. Quando Moisés fez o que Deus lhe pediu, ali, no topo da montanha, com a idade de 123 anos, Arão, o irmão de Moisés, morreu. Eles o sepultaram ali mesmo. Quando o povo soube da morte de Arão, eles choraram e o lamentaram por 30 dias. Os israelitas saíram do Monte Or, margeando o território de Edom. Ao longo do caminho, apesar do fato de que faltava muito pouco para o término dos 40 anos de punição, o povo reclamou novamente e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Por que nos trouxeram do Egito para morrer neste deserto? Não há pão ou água aqui e estamos cansados dessa comida horrível. Portanto, Deus os castigou enviando serpentes venenosas contra eles, para que os mordessem, e muitos israelitas morreram. O povo se aproximou de Moisés suplicando: pecamos ao falar contra Deus e contra você. Ore ao Senhor para que ele afaste essas serpentes.
Moisés intercedeu pelo povo e Deus lhe disse: faça uma serpente de bronze e coloque-a em um poste. Todos os que forem mordidos e olharem para ela viverão. Moisés fez uma serpente de bronze e a ergueu em um poste. As pessoas que foram mordidas e olharam para a serpente de bronze foram curadas. Isso simbolizava a fé em Deus. Se Deus disse que olhando para a serpente de bronze eles seriam curados, assim seria. Através da fé, o poder de Deus poderia se manifestar neles e curar a todos. Mesmo que o povo israelita continuasse a se rebelar e desobedecer, Deus nunca parou de prover-lhes comida e água. Os israelitas estavam cada vez mais perto da terra prometida. Eles acamparam perto dos campos de um reino chamado Moabe. Durante sua jornada, os israelitas encontraram várias nações que os forçaram a lutar contra elas. Mas como Deus estava do lado deles, os israelitas venciam todas as batalhas. As notícias sobre suas vitórias se espalharam por todos os lugares. O rei de Moabe soube de tudo o que haviam feito com os amorreus e percebeu que eles estavam acampados perto de seu território. Os moabitas sentiram muito medo dos israelitas. Eles estavam realmente aterrorizados, porque o exército deles era muito numeroso. Naquele tempo, Balaque era o rei de Moabe. Balaque sabia que não tinha esperança de vencer os israelitas. Então ele teve a ideia de chamar um homem chamado Balaão. Quem? Balaão era muito famoso porque diziam que tudo que lhe abençoava era realmente abençoado e tudo que lhe amaldiçoava era realmente amaldiçoado. Então, Balaque enviou mensageiros para contratar Balaão. Eles levaram consigo muito ouro para pagá-lo. Embora Balaão não fosse israelita, ele acreditava em Deus. Costumava ser um profeta, mas se tornou ganancioso e deixou de servir a Deus. Quando os mensageiros chegaram, disseram a Balaão: há um povo que saiu do Egito. Eles têm um exército muito poderoso e estão acampados perto do território de Moabe. O rei Balaque pede que você vá amaldiçoar esse povo. Talvez assim, Balaque possa vencê-los e expulsá-los de seu território. Balaão os convidou para passar a noite lá, prometendo dar-lhes uma resposta depois que Deus falasse com ele. Os mensageiros ficaram lá com ele. Durante a noite, Deus falou com Balaão e disse: quem são esses homens que estão hospedados contigo? São os mensageiros enviados por Balaque, o rei de Moabe, respondeu Balaão. Eles vieram me dizer para ir amaldiçoar um povo que saiu do Egito, porque eles são mais poderosos do que eles. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem pronuncie nenhuma maldição contra os israelitas, pois eles são um povo abençoado. No dia seguinte, Balaão enviou os mensageiros de volta à sua terra. Mas o rei Balaque enviou outros líderes, mais numerosos e distinguidos, com muito mais ouro. E eles disseram a Balaão: o rei Balaque diz que você não deve deixar nada impedi-lo de ir vê-lo. Ele te recompensará generosamente e fará tudo o que você pedir. Ele implora que você vá amaldiçoar o povo. Balaão respondeu: mesmo que o rei Balaque me desse seu palácio cheio de ouro e prata, eu não poderia fazer nada a menos que Deus me permitisse. Vocês também podem passar a noite aqui, enquanto eu descubro se Deus tem algo mais a me dizer. Naquela noite, Deus falou com Balaão novamente e disse: esses homens vieram te chamar. Vá com eles, mas faça apenas o que eu te ordenar. Na manhã seguinte, Balaão montou em sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe. Ele realmente queria recompensa. Enquanto ia com eles, Deus viu as intenções de Balaão e enviou um anjo com uma espada. Quando a jumenta viu o anjo,
ela saiu correndo para o campo. Blá, 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 blá. Ei, blá, 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 ei. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Mas ela o levou a um lugar onde havia paredes de pedra. O anjo apareceu novamente. Quando a jumenta viu o anjo, ficou com medo e se aproximou da parede, feita com o pé de Balaão. Então, Balaão bateu novamente. O anjo de Deus se aproximou deles. E como o lugar era estreito, a jumenta ficou mais assustada e se deitou no chão com Balaão em cima dela. Então a ira de Balaão se acendeu e ele bateu com mais força na jumenta com um bastão. E de repente Deus fez a jumenta falar. E ela disse a Balaão: por que você me bate? O que fiz para que você me batesse 3 vezes? Balaão estava tão furioso que nem percebeu que sua jumenta estava falando com ele. E ele disse: você me fez de bobo. Se eu tivesse uma espada, eu teria te matado imediatamente. Você não percebeu que eu sou a jumenta que você sempre montou até hoje? Eu já tratei assim alguma vez você? Não. Então Deus abriu os olhos de Balaão e ele pôde ver o anjo no caminho com uma espada. Balaão se curvou e o anjo perguntou a ele: por que você bateu na sua jumenta? Você não percebe que estou aqui para te impedir? Pois vi que suas intenções são más? Quando a jumenta me viu, ela se afastou de mim 3 vezes. Se não fosse por ela, você estaria morto e ela estaria viva. Pequei, disse Balaão. Não percebi sua presença no caminho. Como isso parece errado para você, vou voltar. O anjo disse a Balaão: vá com eles, mas diga apenas o que Deus te ordenar. E Balaão foi com os líderes do rei Balaque. Quando o rei Balaque soube que Balaão estava vindo, saiu para encontrá-lo e disse a ele: haha, que bom que você chegou. É bom que você esteja aqui. Preciso que você amaldiçoe esse povo. Onde você estava quando te chamei? Você não acha que posso te recompensar muito bem? Bem, estou aqui agora, respondeu Balaão. Só que não posso dizer nada além do que Deus colocar em minha boca. Vamos lá, tenho muitos presentes para você. Haverá muitos presentes se você fizer esse trabalho para mim. Assim, o rei Balaque levou Balaão para uma montanha, de onde podiam ver parte dos acampamentos dos israelitas. Eles construíram altares e prepararam holocaustos, como Balaão havia pedido. E o rei disse a Balaão: ali estão eles, amaldiçoe-os. Deus colocou suas palavras na boca de Balaão e ele disse: povo de Israel, como posso desejar o mal a quem Deus não deseja? Do topo das rochas eu os vejo, e das colinas eu os contemplo. És um povo separado, que não está entre as nações. Benditos sejam todos vocês. Quando o rei Balaque ouviu isso, ele reclamou: o que você fez? Eu te trouxe aqui para lançar maldições sobre eles, mas você está abençoando-os. Não devo dizer o que Deus me disser? Disse Balaão. Tudo bem, tudo bem. Talvez você esteja um pouco nervoso. Vamos para outra montanha. Talvez você se sinta melhor assim. Vamos lá. Então, o rei Balaque levou Balaão para outra montanha. E eles construíram altares e prepararam holocaustos novamente. E o rei Balaque disse: agora sim, aqui você certamente estará melhor. Amaldiçoe o povo. Deus pôs suas palavras na boca de Balaão e ele disse: povo de Israel, abençoados sejam todos vocês. O Senhor, seu Deus, está com eles. Deus os tirou do Egito com a força de um touro selvagem. Contra Israel, nenhuma bruxaria prevalece. Nenhuma magia funciona contra esse povo. De Jacó e de Israel se dirá: vejam o que Deus fez. O rei Balaque disse a Balaão: ei, 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 se você não vai amaldiçoá-los, então não os abençoe. Balaão respondeu: eu não te avisei que repetiria tudo o que o Senhor me ordenasse dizer?
Vamos para outro lugar, venha comigo, disse o rei Balaque. Talvez Deus ache bom que você os amaldiçoe em outro lugar. Então o rei Balaque levou Balaão para outra montanha mais alta. Eles construíram altares e prepararam holocaustos novamente. Quando Balaão olhou e viu o povo de Israel acampado por tribos, o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele disse: quão lindas são as tuas tendas, ó Jacó! Quão belo é o teu acampamento, ó Israel! São como ribeiros que se alargam, como jardins à beira do rio, como aloés plantados por Deus. Seus cântaros transbordam de água, sua semente desfruta de muita água. Seu rei é o mais poderoso, e seu reinado se expande. Quem ousará perturbá-los? Abençoados sejam os que te abençoam, e amaldiçoados sejam os que te amaldiçoam. Então a ira do rei Balaque se acendeu contra Balaão, e ele disse: te chamei para lançar maldições sobre eles, e você os abençoou 3 vezes. É melhor você voltar para sua terra. Eu disse que te recompensaria, mas não te darei mais nada. Eu disse aos seus mensageiros que, mesmo que você me desse o seu palácio cheio de ouro e prata, eu não poderia desobedecer ao Senhor, meu Deus. O que Deus me ordenar, isso direi. Vou voltar para o meu povo, mas vou te advertir sobre o que esse povo fará com seu reino um dia. Então Balaão profetizou: eu vejo, mas não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela sairá de Jacó. Um rei surgirá em Israel e esmagará toda a terra de Moabe. Edom será conquistada. Os amalequitas serão totalmente destruídos. Seir, seu inimigo, será dominado, enquanto Israel realizará feitos notáveis. De Israel surgirá um soberano. Depois disso, Balaque se levantou e voltou para sua terra. E também Balaão seguiu seu caminho. Lá estava o povo de Israel, se rebelando contra Deus, Meu Deus! sem ter ideia de que lá nas montanhas, Deus os estava protegendo e abençoando. Os israelitas estavam cada vez mais próximos de alcançar a terra prometida, Canaã. Eles acampavam nos campos de Moabe, às margens do rio Jordão, muito perto de Jericó. Como havia se passado muito tempo, Deus pediu a Moisés e ao sacerdote Eleazar, filho de Arão, que fizessem um segundo censo. Deus disse: façam um censo de toda a comunidade israelita. Contem todos por famílias patriarcais. Anotem o nome de todos, um por um. E façam uma lista dos homens maiores de 20 anos, aptos para a guerra. E assim eles fizeram. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com o povo. E novamente contaram os israelitas. Organizaram-nos por tribos e recrutaram jovens prontos para as guerras que surgissem. Então Deus disse a Moisés: divida a terra de Canaã entre as tribos como sua herança. Faça isso de acordo com o número de nomes na lista. A tribo mais numerosa dê a herança maior, e a tribo menos numerosa dê a herança menor. Cada tribo receberá sua herança de acordo com o número de pessoas censadas. Ok. E Moisés fez conforme Deus ordenara. Distribuíram a herança tribo por tribo, conforme o pedido de Deus. Hã? Meu Deus! Meu Deus! Quando chegou a vez de contar a tribo de Manassés, que era o filho mais velho de José, encontraram uma família cujo pai já havia falecido. O nome desse homem era Zelofeade. Zelofeade não tinha filhos homens, mas tinha 5 filhas. Elas eram Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Quando chegou a hora de contar a família de Zelofeade e viram que eram apenas mulheres, disseram: Não. Sinto muito.